Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da Escola de Gestão para Piscineiros. Hoje nós vamos falar de trabalhar com contrato. Por que todo piscineiro deveria trabalhar com um contrato? Bom, eu vou começar contando uma história que é real, aconteceu comigo. Eu cheguei para fazer a manutenção de uma piscina uma vez, como eu fazia toda semana. Aí eu cheguei, abri o portão, tirei a corrente, tirei o cadeado lá, né? A fechadura. E aí entrei, fiz a limpeza, depois terminei o serviço, de novo, né? Fechei o portão, passei a corrente, coloquei o cadeado, né? Como estava, tranquei a fechadura e aí acionei o alarme, né, e fui embora. Até aí, mais um dia normal na vida de um piscineiro, né? Mas aí, pessoal, naquele final de semana teve um arrombamento. Ladrões arrombaram o portão, depois arrombaram a porta da sala da residência e fizeram um estrago grande. Bagunçaram toda a casa, levaram a TV, levaram uma série de outros objetos, né? Isso aconteceu numa sexta-feira de madrugada, de sexta para sábado, e o cliente desceu no domingo. Então a casa ainda passou o sábado todinho, toda arrebentada, né? A primeira suspeita caiu sobre o piscineiro. Será que o piscineiro deixou o portão aberto? Será que o piscineiro acionou o alarme? Então, naquele momento, pessoal, eu estava em xeque. Eu poderia ter sido responsabilizado por um enorme prejuízo. Mas tinha um detalhe importante. O cliente, ele pagava a uma empresa especializada para monitorar aquele sistema de alarme. E o meu contrato deixava claro quais eram as minhas responsabilidades. Eu era responsável por realizar a manutenção da piscina. E ao terminar o serviço, eu deveria fechar o imóvel e acionar o alarme. Mas eu não era responsável pelo monitoramento da residência. Essa responsabilidade era da empresa que foi contratada para monitorar, acompanhar o dia a dia daquele alarme naquela casa. Quando tudo foi analisado, quando tudo foi esclarecido, uma coisa que ficou claro é que, segundo o meu contrato com o cliente, eu tinha feito a minha obrigação. Qual era a minha obrigação? Aonde terminava e onde começava a minha responsabilidade? E quando começava a responsabilidade da outra empresa? Então, o contrato, ele norteou todas essas coisas, resolveu todas essas perguntas, né? Então, muita gente pensa que ter um contrato é porque a gente desconfia do cliente. Não é isso, pessoal. O contrato, ele existe para definir responsabilidades. E o contrato, ele responde perguntas importantes. Quem faz o quê? Até onde vai a responsabilidade da pessoa? Até onde essa responsabilidade, quando que essa responsabilidade termina ou ela começa? Agora, imagine uma outra situação. Muitos clientes, eles entregam a chave da casa para o piscineiro. Isso é uma enorme demonstração de confiança. Mas essa confiança, ela precisa ter regras. O contrato deve explicar por que aquela chave foi entregue. Em quais dias ela poderá ser utilizada? Quem está autorizado a utilizar aquela chave? Como ela deve ser guardada? O que acontece se essa chave for perdida? Pode acontecer. E principalmente, quais são as responsabilidades que pertencem ao prestador de serviço que está com aquela chave? E quais responsabilidades continuam sendo do dono do imóvel, né? Então, você percebe como que o contrato ele acaba dando respostas a todas essas perguntas? Ela protege o cliente de um prestador irresponsável
E também protege o prestador de um cliente que talvez queira responsabilizar o tratador por coisas que ele não é responsável. Então, se você ainda trabalha sem contrato, pense nisso que eu estou te falando. Talvez você ache que não precisa de um contrato porque você nunca precisou. Até o dia em que você precisar. Aí vai ser tarde para você pensar em contrato. Depois que a desgraça acontece, aí o contrato não serve mais nada. O contrato é para te proteger antes, né? Então isso não é burocracia, pessoal. Isso é organização. E organização, ela é poder. Então, pense nisso tudo que eu estou te dizendo, né? Nesse caso lá, terminou bem, porque o cliente entendeu que a empresa realmente ela deveria ter monitorado. Existem algumas empresas de alarme muito sérias, né? E lá na nossa região, lá, eu uso todas as empresas de alarme, né? Sei direitinho qual a empresa que trabalha corretamente. E tem uma empresa lá que é muito séria e o alarme ficou desligado um pouquinho, ela já liga para o cliente. Quem está na casa? É você? É outra pessoa? Deu 10 horas, casa está aberta, a empresa liga. Por que a casa está aberta? Isso é monitoramento. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live aí, convidar essa empresa para vocês conhecerem, né? É uma empresa que eu gosto muito. Trabalho muitos anos e nunca tivemos problema nenhum, né? Pessoal, então, histórias à parte, pense nisso. Se você ainda não tem um contrato, arranje um. Ele pode ser de papel, você pode guardar ele numa gaveta, você pode pôr ele num armário, ou você pode pôr ele no celular. Hoje, mais fácil guardar no celular. Então, o Aquavelim, por exemplo, é um aplicativo que tem lá um contrato para isso, né? Fácil, WhatsApp, o cliente assina pelo WhatsApp mesmo, retorna para você assinado, fica lá no seu domínio guardado. Esse contrato ele te ajuda a fazer cobrança, respeitando os direitos do consumidor. Ele evita que você também não receba, deixe de receber ou tome calote, né? E essas outras coisas que eu acabei de comentar, né? Pense nisso, pessoal. Lembre-se, organização é poder. Quem se organiza cresce. E quem cresce lucra.